Fala, turma boa da Lagoa, tudo na paz? André Neves, e hoje nós estamos iniciando nossa primeira videoaula sobre a Idade Média, a Idade das Trevas, ou a Idade do florescimento da cultura, do renascimento, do desenvolvimento técnico, enfim, as visões sobre o período medieval muitas vezes são antagônicas. Há quem diga, como os renascentistas, que era um período de obscurantismo. Há quem fale, como os românticos, que é um período de busca da identidade nacional. E há quem diga que a Idade Média é a Idade Média e precisa ser entendida como a Idade Média. Para compor essas aulas, eu selecionei duas obras que você pode adquirir, que são muito boas. Primeiro texto do professor Jacques Legoff, A Civilização do Ocidente Medieval. E o segundo, A Idade Média, Nascimento do Ocidente, do professor Hilário Franco. São duas obras muito importantes, de fácil compreensão para quem quer se aprofundar na temática sobre o medievo, sobre o período medieval. Todo mundo lembra que a Idade Média se inicia, obviamente, a partir do fim do Império Romano do Ocidente, em 476. Portanto, o mundo antigo, sobre as ruínas do mundo antigo, será construída uma nova sociedade. Uma sociedade com fusões culturais distintas, mas com uma ideia muito clara, principalmente para a igreja, a formação da cristandade ocidental. Nós teremos contribuições muito importantes nesse período, que a gente precisa sempre levar em consideração. Por exemplo, o que é que sobrevive do mundo romano? O que é que o mundo romano vai legar para a formação da sociedade medieval, da sociedade feudal? Você vai ter o colonato, que é uma estrutura vinculada à terra. A terra é a grande questão do período medieval. Você vai ter a questão da monarquia como um elemento sagrado. Você vai ter a estrutura administrativa dos romanos, você vai ter as leis romanas, você vai ter as traduções romanas, enfim, a língua romana como a língua geral dessa Europa pós-Império Romano. Da cultura germânica, você vai ter uma mudança nas relações, baseada agora nas relações de fidelidade dos soldados com o seu comandante, com o seu chefe, e aí você vai entender o seguinte: dessa fusão vai surgir o feudalismo, porque a herança romana, o colonato, o uso da terra. Herança germânica, a relação de fidelidade. O que é o feudalismo, se não o uso da terra baseado em uma relação de fidelidade? E quem vai coroar esse processo? Quem vai sacralizar esse processo? A Igreja Católica e a formação da cristandade. Porque a igreja também tem seu próprio projeto. Qual é o projeto da igreja durante o período medieval? Eliminar as outras formas de entendimento do cristianismo, como os cátaros, como os arianos, implantar uma visão hegemônica baseada na Igreja Católica e, obviamente, formar o que nós chamamos da cristandade ocidental. Por que isso? Porque a igreja ela vai ser a única instituição que sobrevive ao Império Romano. Portanto, ela é herdeira de toda uma estrutura administrativa, porque ela também nunca teve compromisso se o Império vai cair, se o Império vai existir, se ser substituído pelos germânicos. Ela vai se apropriar das estruturas romanas para desenhar o seu modelo de administração e depois vai utilizar-se desse conhecimento para estabelecer alianças com os novos dominadores da Europa Ocidental, portanto, os bárbaros. Então, o que é que nós vamos ter? As invasões, como eu já pontuei para vocês, elas obedecem a duas dinâmicas. Você tem as invasões pacíficas, que são as mais duradouras, começam ali por volta do século III, quando o Império Romano começa a incorporar germânicos ao seu exército, começa a aceitar a presença de germânicos em seus territórios mais ao sul, onde você tem terras férteis, e depois, com o próprio enfraquecimento do Império, você vai ter outras investidas, como os ostrogodos, os visigodos, chegando de forma mais violenta, como a gente poderia dizer, tocando horror na Europa, essa visão que ficou mais cristalizada sobre o processo das invasões bárbaras. O certo é que após a chegada deles, os territórios da Europa Ocidental vão ganhar uma nova configuração. E essa nova configuração, ela está mais ou menos dentro disso aqui. Você vai ter os francos
tomando o poder na região central da Europa, onde hoje é a atual França e parte da Alemanha, parte da Bélgica, os visigodos ocupando a Península Ibérica, os vândalos atravessam a Europa e vão se instalar no norte da África, né? Os ostrogodos ocupando a parte mais ao norte da Península Itálica, descendo para os Balcãs e também o território da Península Itálica, até serem substituídos pelos lombardos, que vão chegar a partir do século VI. Esse é o desenho que a gente tem. E aí você poderia se perguntar o seguinte: mas Andrade, e diante dessas invasões, o império que sobreviveu, o Império Bizantino, o Império do Oriente, nada fez? Fez, né? O Império Bizantino, ele vai tentar, de certa forma, manter os territórios que ele possuía, obviamente, e expulsar essa onda mais avassaladora das invasões germânicas, com várias estratégias: acordos políticos, pagamento de indenização e também, obviamente, o conflito. Para você ter uma ideia, no século VI, um século depois após o fim do Império Romano do Ocidente, os bizantinos eles vão reconquistar o território do norte da África, o chamado Maghreb, da mão dos visigodos ou da mão dos vândalos. Vão também derrotar os visigodos em partes do território da Península Ibérica. Só que no século VII, a partir de 632, surge um outro inimigo, um inimigo mais poderoso, um inimigo mais avassalador, um inimigo mais eficaz. Esse inimigo são os muçulmanos, o islamismo, que vai ter um crescimento, uma expansão fora do comum, mas sobre eles nós vamos falar num outro vídeo. Então, deixando claro para vocês aqui que se no Império Romano do Ocidente você vai ter a configuração desses novos reinos com aliança junto à igreja, e essa é uma questão que nós vamos discutir depois também, os bizantinos também vão sofrer perdas territoriais, principalmente entre o século VI e o século X, né? E são muito importantes. O que eu quero que vocês frisem nesse momento é essa nova configuração que a Europa vai obter, essa Europa do Ocidente, e as contribuições culturais dos grupos que formarão essa nova Europa, essa Europa que vai ser gestada entre o século V e o século VIII. Alguns dizem entre o século V e o século X. A Europa feudal vai nascer disso aqui. Beleza, galera? Mas sobre isso nós vamos comentar no próximo vídeo. Até a próxima!